Desde os tempos mais remotos da humanidade, o impulso de buscar o sagrado, de compreender o invisível e de pertencer a algo maior, sempre moveu o ser humano. É nesse ímpeto espiritual e social que surgiram religiões, doutrinas e cultos. Porém, ao longo da história, alguns grupos se afastaram de princípios amplamente aceitos e criaram estruturas próprias, muitas vezes fechadas, manipuladoras e perigosas. Esses grupos são comumente chamados de seitas, embora o termo possa assumir diferentes significados dependendo do contexto e da intenção. A palavra seita originalmente significava simplesmente segmento, designando um grupo de pessoas que seguiam determinada linha de pensamento ou mestre. Contudo, com o passar do tempo, especialmente no Ocidente moderno, a palavra passou a ter conotações negativas, muitas vezes associadas à manipulação mental, isolamento social e fanatismo. Assim, uma seita pode ser considerada um grupo que se desvia significativamente das doutrinas estabelecidas ou que exige de seus membros uma obediência extrema a um líder ou conjunto de crenças. Entre os elementos mais comuns das seitas estão o carisma centralizado em uma figura de liderança incontestável, a promessa de salvação exclusiva, o isolamento dos membros em relação ao mundo exterior e, frequentemente, o controle comportamental, emocional e financeiro sobre os seguidores. Essas características tornam as seitas ambientes altamente persuasivos, onde o livre-arbítrio dos indivíduos pode ser profundamente comprometido. Uma das seitas mais conhecidas por seus desdobramentos trágicos é o Templo dos Povos. Fundado por Jim Jones, esse grupo inicialmente apresentava discursos de igualdade racial, ajuda mútua e justiça social. Contudo, com o tempo, tornou-se uma estrutura fechada e autoritária, onde o líder exercia controle total. O ápice da tragédia ocorreu quando centenas de membros morreram em um suicídio coletivo. Esse episódio se tornou o símbolo máximo do poder destrutivo que uma seita pode alcançar. Outro grupo que também se destacou pelo impacto internacional foi a seita de David Koresh, ligada aos ramo davídicos. Com sede em Waco, no Texas, essa comunidade vivia isolada sob a crença de que estavam preparando o retorno de Cristo. A tensão com autoridades governamentais terminou em um cerco prolongado e um incêndio que matou dezenas de seguidores, incluindo mulheres e crianças. A tragédia escancarou o perigo de uma fé cega, aliada à preparação para um suposto apocalipse. Também é impossível não mencionar a seita conhecida como Hell's Gate, cujos membros acreditavam que a Terra seria reciclada e que a salvação viria por meio de uma nave alienígena escondida atrás de um cometa. Convencidos de que só seriam salvos se abandonassem seus corpos, todos os membros, sob orientação de seu líder, cometeram suicídio em massa. O episódio chocou o mundo, não só pela bizarrice do enredo, mas pela convicção profunda dos participantes. No Japão, uma seita chamada Aum Shinrikyo ganhou notoriedade nos anos finais do século passado. Liderada por Shoko Asahara, ela misturava elementos do budismo, hinduísmo e crenças apocalípticas. O grupo levou sua fé ao extremo e cometeu um atentado com gás sarin no metrô de Tóquio, matando civis inocentes. Essa ação marcou uma das primeiras vezes em que uma seita moderna usou armas químicas contra a população. Há também casos onde as seitas se apresentam de maneira aparentemente inofensiva, com foco em bem-estar, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. No entanto, em seus bastidores, operam com rigorosos sistemas de controle e exploração. Grupos como a Cientologia têm sido amplamente criticados por ex-membros que relatam perseguição, chantagem emocional, exigências financeiras e isolamento social extremo. A Igreja da Unificação, liderada por Sun Myung Moon, também atraiu atenção mundial. Conhecidos popularmente como os Moonies, seus seguidores acreditam que Moon era o novo Messias, encarregado de terminar a missão que Jesus não teria conseguido concluir. A igreja organizava casamentos coletivos,
com milhares de casais, decididos unicamente por seu líder, com base em revelações espirituais supostamente divinas. Outros grupos se formaram em torno de interpretações radicais de doutrinas cristãs. Alguns líderes usavam a Bíblia como ferramenta de controle absoluto, reinterpretando textos para justificar abusos e manipulação. A obediência era exaltada como virtude máxima, e qualquer dúvida ou crítica era vista como rebelião contra Deus. Isso criava um ambiente de medo, vergonha e completa submissão. Na América Latina, diversos grupos sectários também surgiram ao longo das décadas, geralmente aproveitando situações de vulnerabilidade social, pobreza e falta de acesso à educação. Esses líderes prometiam prosperidade, cura, libertação de demônios e salvação, tudo condicionado à fidelidade irrestrita aos seus mandamentos e contribuições financeiras generosas. Na África, alguns grupos pseudo-religiosos mesclam tradições ancestrais, cristianismo e misticismo. Alguns chegaram a praticar rituais perigosos, como mutilações, sacrifícios de animais e, em casos extremos, humanos. Tudo isso era justificado por visões espirituais, revelações divinas e promessas de bênçãos e riquezas imediatas para os participantes. Em países da Europa Oriental, após o colapso do regime comunista, houve um crescimento significativo de movimentos religiosos alternativos. Sem a repressão estatal, diversos líderes carismáticos aproveitaram o vazio espiritual da população para criar seitas baseadas em esoterismo, numerologia, contatos alienígenas e outras crenças inusitadas. Muitas dessas seitas ainda operam em segredo, com milhares de seguidores espalhados em comunidades fechadas. No Oriente Médio, apesar do domínio de religiões tradicionais, também surgiram grupos sectários com interpretações radicais. Alguns alegam revelações exclusivas de entidades divinas, criando ramificações do islamismo ou do judaísmo que justificam comportamentos extremos, muitas vezes com propósitos políticos ou armamentistas. Nem todas as seitas são violentas em suas manifestações externas, mas podem ser extremamente destrutivas psicologicamente. Muitas pessoas que saíram desses grupos relatam traumas profundos, sentimento de culpa, dificuldade de adaptação à sociedade, depressão e até tendência ao suicídio. Isso mostra que o impacto das seitas vai muito além de suas doutrinas. Afeta a alma e a identidade de cada indivíduo. O processo de entrada em uma seita geralmente é gradual. Começa com uma mensagem atrativa, promessas de cura, pertencimento ou propósito. Aos poucos, a doutrina vai se fechando, o grupo vai se tornando o único referencial de verdade, e o líder, um intermediário indispensável entre os membros e o divino. Quando percebem, os seguidores já estão emocionalmente presos, dependentes e com medo de sair. O medo do mundo externo é uma das ferramentas mais eficazes das seitas. Criam-se narrativas de que a sociedade está corrompida, que o mundo está prestes a acabar, e que somente o grupo possui a verdade. Essa visão maniqueísta transforma os que estão fora em inimigos espirituais, criando um ciclo de paranoia, exclusividade e obediência. É importante frisar que nem todo grupo religioso alternativo é uma seita destrutiva. O que diferencia uma seita nociva de uma religião alternativa saudável é a liberdade de pensamento, o respeito ao indivíduo, a transparência e a ausência de coerção. Quando esses elementos são ausentes, o risco de colapso psicológico, social ou físico é enorme. A mídia, os acadêmicos e os sistemas de justiça ao redor do mundo passaram a se interessar mais por seitas após tragédias como as de Waco e Jonestown. Isso gerou uma série de estudos sociológicos, psicológicos e até criminais sobre os mecanismos de controle e poder dentro desses grupos. Muitas vezes, os próprios líderes são narcisistas ou apresentam traços de psicopatia, utilizando a fé como ferramenta de dominação. Além do prejuízo pessoal,
As seitas causam danos comunitários e familiares. Muitas famílias são destruídas quando um membro adere a um grupo sectário. O isolamento torna o contato difícil e, muitas vezes, o próprio adepto é instruído a romper vínculos com parentes, amigos e cônjuges que não aceitem as doutrinas impostas. Em alguns casos, crianças nascidas dentro de seitas são criadas sem acesso à educação formal, assistência médica e liberdade de escolha. Crescem dentro de bolhas ideológicas, submetidas a castigos físicos e psicológicos em nome da obediência espiritual. Quando conseguem escapar, geralmente precisam de longo tratamento psicológico e reeducação social. A internet, apesar de ser uma ferramenta de informação, também possibilitou o surgimento de seitas virtuais. Grupos fechados em redes sociais, fóruns e plataformas de vídeo funcionam como centros de doutrinação digital. Mesmo sem presença física, esses grupos conseguem controlar seus adeptos emocionalmente, promovendo crenças conspiratórias, isolacionismo e até extremismo violento. A pandemia global recente também contribuiu para o crescimento de seitas e grupos manipuladores. O medo, o isolamento e a busca por explicações espirituais abriram espaço para líderes oportunistas, que aproveitaram o momento para atrair pessoas fragilizadas, oferecendo proteção divina e respostas absolutas. Governos de diversos países começaram a criar órgãos especializados para monitorar grupos sectários. Contudo, por conta das garantias legais de liberdade religiosa, nem sempre é possível intervir sem evidências concretas de crime. Isso torna o enfrentamento legal das seitas um desafio delicado e complexo. Apesar de tudo, é possível escapar de uma seita. Diversos ex-membros conseguiram reconstruir suas vidas após anos de opressão. O apoio familiar, a terapia especializada e grupos de apoio são fundamentais nesse processo. Em muitos casos, o mais difícil é quebrar o medo psicológico de estar desobedecendo a uma divindade, já que esse medo é implantado desde o início. A denúncia pública, os livros, documentários e relatos de sobreviventes também têm ajudado a conscientizar a sociedade sobre os perigos das seitas. Cada testemunho é um alerta vivo do que pode acontecer quando a fé é manipulada por interesses egoístas ou doentios. Por fim, o estudo sobre seitas é, acima de tudo, um estudo sobre o poder, onde há sede de poder absoluto, há risco de destruição. A fé, quando genuína, promove vida, comunhão e liberdade, mas, quando usada como ferramenta de controle, pode se tornar um dos instrumentos mais letais já criados pela humanidade. Seitas continuarão surgindo enquanto existirem pessoas vulneráveis buscando respostas absolutas. Por isso, o discernimento, a educação e a valorização do pensamento crítico são armas poderosas contra esse tipo de manipulação. O mundo espiritual, com todas as suas camadas de mistério e profundidade, deve ser explorado com sabedoria, humildade e liberdade. Nenhuma verdade exige submissão cega, nenhuma divindade exige obediência inquestionável a homens falhos. Quando uma crença exige que se abandone a razão, a consciência e o amor ao próximo, é sinal de que se está diante de algo perigoso. Não se trata apenas de religião, mas de poder, identidade e sobrevivência. A história já mostrou, repetidamente, que líderes carismáticos com promessas absolutas podem levar multidões à tragédia. Reconhecer os sinais de uma seita pode salvar vidas, preservar famílias e restaurar consciências. A busca pelo sagrado é legítima, mas ela não pode ser construída sobre medo, violência e domínio. Que cada ser humano tenha liberdade de buscar o divino sem cair nas armadilhas da manipulação espiritual.